está na carta aos Efésios, eu quero te convidar a, no seu celular, rapidamente, abrir o aplicativo do YouTube e dar aquele like em nossa transmissão, gente, porque ele é muito importante. Ele faz com que a palavra chegue em mais pessoas. Um like faz com que a palavra chegue para mais pessoas e outros sejam abençoados para a glória de Deus. Quem está assistindo pelo YouTube também faz o mesmo. Deus trouxer alguém ao seu coração agora, compartilha com ele, compartilha com ela o link também, para que a palavra chegue lá no coração dele, no coração dela. Meus amados, a carta aos Efésios é uma carta que nós temos que ler com maior atenção do que o de costume. Toda a Bíblia tem que ser lida com muita atenção. Mas na carta aos Efésios, Paulo, em cada palavra, em cada termo, ele tem uma intenção muito especial. O que faz do texto, às vezes, um pouco truncado, mas ele é muito profundo. E vamos ler um recorte dessa carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Fique bem atento, bem atenta. Diz assim: oro para que seu coração seja iluminado. Eu estou lendo aqui na NVT, geralmente a gente projeta aqui a NVI, mas não tem problema. Deixa a NVI aqui atrás mesmo, eu estou lendo na NVT, porque eu escolhi a NVT, porque no final tem um detalhezinho que ela explica melhor. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou. Como eu falei na semana passada, você se enxerga no texto? E a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo, você faz parte dele? Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Não é um poder de Deus solto no universo, é um poder de Deus direcionado para nós, para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra. Ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra. Que lugar é esse? À direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, nesse mundo ele fala daquela era, mas também no futuro. Não só na época de Paulo, mas hoje também, Cristo continua sendo a maior autoridade humana do universo. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, atenção, para o bem da igreja. Deus o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém. Me preste um pouquinho da sua atenção aqui, mas fique bem atento. Eu vou procurar ser breve. Se você não ficar atento, você não vai entender. Eu nunca fui um grande entusiasta da monarquia britânica. Mas confesso que a morte da rainha Elizabeth II me estimulou a algumas reflexões sobre o que significa tudo aquilo. Foi impressionante ver que alguns súditos passaram mais de 25 horas em pé, numa fila,
para se aproximar um tanto do caixão da rainha. É mais de um dia inteiro em pé. E assim, quando chegavam perto do caixão, desabavam em pranto. Pessoas destacadas da sociedade britânica, como o astro do futebol David Beckham, também entraram na fila. Beckham, por exemplo, ficou mais de 12 horas em pé na fila. E quando ele chegou na distância permitida do caixão de Elizabeth, ele também desabou em lágrimas. Mais de 70% dos britânicos dizem apreciar muito a família real. Isso é um índice muito alto. E não é só a rainha Elizabeth que era querida, eles se interessam por toda a família real. Nada lá vende mais do que as coisas relacionadas à família real. São as notícias que mais geram interesse nacional, são as coisas relacionadas à família real. Uma das apostas mais interessantes que acontecem lá na Inglaterra é qual será o sexo do próximo bebê real. A sociedade aposta para ver quem acerta o sexo do bebê. Por isso eles nunca divulgam o sexo até o nascimento, porque isso movimenta a economia absurdamente. Mas gente, eu pergunto a vocês, por que é que aquele povo ama tanto aquela família real? Em homenagem à rainha, vamos usar um termo em inglês. Vamos deixar essa pergunta aqui em stand-by. Segura um pouquinho. Deixa ela quietinha aqui, descansando. A gente volta para ela daqui a pouco. Vem para outra coisa comigo aqui. Uma coisa curiosa, quando Cristo ressuscitou, é que ele ressuscitou com o corpo dele. Tanto que ele disse aos discípulos: toquem aqui em mim e vejam as minhas feridas. Entretanto, ele era capaz de aparecer em lugares trancados. Lá em João 20:19, por exemplo, diz que as portas estavam trancadas do lugar onde eles estavam reunidos em Jerusalém, e do nada brota Jesus no meio deles. Pai, filho, shalom. Ó, olha aí, quem tem preconceito com shalom, Jesus falava shalom. Shalom, galera. E aí todo mundo, ué, que isso? Interessante que lá em Lucas 24, ele aparece do nada também, lá dos discípulos que estão caminhando para Emaús, vai conversando com eles, entra num lugar com eles. Quando ele parte o pão, os discípulos o reconhecem. E no versículo 31 fala que assim que eles o reconheceram, Jesus imediatamente naquele lugar, com o pão na mão, desapareceu. Sumiu. Os discípulos voltam para Jerusalém para dar esse testemunho da ressurreição. Quando chegam lá, encontram a igreja reunida em Jerusalém com outros testemunhos da ressurreição. E quando estão todos reunidos, o texto fala que ele aparece do nada de novo no meio deles. Mas Lucas diz que a aparição foi tão fantástica que a galera ficou com medo, assustada, achando que era um espírito. E ele, para mostrar que era de carne e osso, falou em Lucas 24:39, não, toca em mim aqui, ó. Sou de carne, sou de osso. Aqui, ó, um espírito não tem carne nem osso, está aqui no texto. Toca em mim. Interessante porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, ele desenvolve muito isso, que corpo ressurreto, esse corpo glorificado de Jesus, é o modelo de corpo que nós teremos um dia. E vem cá entre nós, você acredita nessas coisas? Em versículo 20 de 1 Coríntios 15, ele fala isso, que ele é a primícia dos que ressuscitam, que o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Interessante que ele fala nesse mesmo capítulo, no mesmo contexto da ressurreição, que nós morremos em Adão,
por um corpo frágil, e que ressuscitaremos em Cristo por um corpo glorioso. Isso me dá a entender que talvez Paulo esteja dizendo que antes da queda, Adão tinha um corpo assim, com muito mais possibilidades, tal qual o corpo de Jesus, glorificado talvez. E que o pecado introduz a morte e tira, o pecado destitui o homem da glória, tira essa glória física que o homem tinha. Até porque, eu até já preguei aqui, que o Éden não era uma dimensão natural. O Éden não tem como ser normal. O Éden era uma dimensão espiritual no mundo natural. E parece que o homem também tinha um corpo que estava mais tangendo o espiritual. Um corpo que poderia sair do espaço-tempo contínuo. Um corpo que poderia se teletransportar. O que até justificaria um único homem conseguir governar todo o planeta. Enfim. A Bíblia diz que um dia nós teremos um corpo igual de Jesus aqui. Você acredita nessas coisas? Diga ao seu irmão, creia em tudo. Diga, irmão, creia em tudo. Creia não só uma partezinha que você gosta, não. Porque começar a crer nessas coisas loucas é que leva a nossa mente para um novo nível. Amém, gente? Porque o mesmo Paulo que nos ensinou a salvação, nos ensinou a glorificação. Aleluia. Mas vamos lá, o que isso tem a ver com a rainha da Inglaterra? Vamos lá. Gente, Jesus tendo esse corpo que aparece e desaparece, ele poderia simplesmente, quando ele foi embora, desaparecer na terra e brotar no céu. Mas ele não faz isso. Lá em Atos capítulo 1, versículo 9, diz que a despedida de Jesus dos discípulos foi bem simbólica. Ele fala as últimas palavras e começa a subir para o céu. Subir. E a galera que olhando, ele subindo, feito balão. E a galera olhando. Até que ele some entre as nuvens. E a galera, rapaz. E a galera fica tão aqui viajando assim, que tem que vir anjos e falar, ei gente, já foi, acabou. Volta para a vida na terra, vai. Esperem ele voltar agora, vamos trabalhar. Né? A galera fica, rapaz, que viagem. Mas por que ele faz isso? Porque ele não some aqui e desaparece na terra e aparece no céu. Voltando um pouquinho para a família real inglesa, britânica. Eu fiquei curioso com essa questão toda e eu fui assistir a coroação da rainha da Inglaterra, da Elizabeth II, 1953, está completo no YouTube, colorido inclusive. É uma cerimônia pomposa, uma cerimônia cheia de simbolismos diversos daquele povo, daquela cultura. Sabe que ela representa várias nações, né? O Reino Unido, que é composto de Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Mas eles representam mais 14 países que têm uma ligação histórica com eles. Como Canadá, Austrália, Jamaica, Nova Zelândia, dentre outros. E aí tem muitos simbolismos naquela cerimônia. Mas tem uma parte que é muito especial. Eles não pegam o trono e colocam... A cerimônia é feita numa igreja, né? A abadia de Westminster, uma região lá de Londres, que é importante. E eles não colocam o trono no piso da igreja. Eles levantam uma plataforma no meio da igreja, um lugar mais alto, e botam o trono. No momento chave da cerimônia, a rainha subiu, e o rei Charles subirá daqui a alguns dias, sobe os degraus. Quando ele sobe os degraus, ele está dizendo, eu estou saindo desse nível e subindo para um outro nível para exercer uma nova função. Então, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Jesus na terra já era maravilhoso, mas quando ele está subindo, ele está dizendo, ei, eu estou indo para um nível ainda maior. Lembrem que antes da subida, ele disse em Mateus 28:18, todo poder me é dado nos céus e na terra. Se eu já podia fazer por vocês aqui, preso no espaço-tempo,
imagina o que eu posso fazer por vocês lá, sentado à destra de Deus. O próprio Jesus disse aos líderes judeus em Mateus 26, 64, que ele se assentaria à direita de Deus. Pedro, em seu primeiro sermão, em Atos 2,33, diz aos homens, as pessoas que estão ouvindo ele, que Jesus agora estava sentado à direita de Deus. Sentar à direita numa monarquia significa receber do rei autoridade. Quem senta à direita é o primeiro-ministro. Para quem gosta de Game of Thrones, é a mão do rei. É quem tem o poder de governo de fato. E lá está Jesus. Nós temos um rei humano assentado no céu. Uau! Uau! Nós não sabemos o que aconteceu no céu, né? Mas imagina, aleluia, ele chegando, os anjos adorando, glorificando. Apocalipse dá uma noçãozinha, né? Digno é o Cordeiro, ele é digno, ele venceu. Dá a coroa a ele, dá a honra a ele, dá a glória a ele. Ele sendo coroado no céu. Ele assentando ao lado do Pai. Voltemos para a pergunta que deixamos em stand-by. Por que que a família real é tão amada, é tão querida pela grande maioria dos... Será que eles são um povo bobo? Que não sabem o que nós sabemos? Não, nós somos sabidões. Não sabemos o que os britânicos, nós sabemos o que eles não sabem. Nós sabemos que monarquia não presta. Eles não sabem, coitados. Se eles soubessem, cortavam a cabeça também igual a gente. Será? Será que somos tão mais espertos do que eles assim? Vamos entender um pouquinho. Gente, nada traz mais identidade a um povo do que uma sequência genealógica. Observe como as genealogias são fundamentais na Bíblia. Os evangelhos de Mateus e de Lucas começam com genealogias. Ou apresentam genealogias. Mateus começa, Lucas apresenta uma genealogia. Por quê? Justamente para mostrar quem é esse Jesus. Ele tem uma ligação histórica com diversos personagens fundamentais desse povo. A Bíblia gasta páginas e páginas com genealogias para mostrar ao leitor que a coisa não veio do nada, mas que tem toda uma ligação, um encadeamento, uma identidade histórica que vai sendo transmitida. Então a família real, em primeiro lugar, eles têm a função de ter a sua genealogia conservada, exposta, mapeada, estudada, para que todo o povo britânico lembre da sua história. E lembrando da sua história, saiba quem é, tenha identidade, porque reconhecer e validar a sua história tem tudo a ver com ter identidade. Então, para começo de conversa, eles já servem muito só se fizessem isso. Só se servissem ali de símbolos da árvore genealógica para você mapear toda a história de todos os reis do passado, todos os grandes reis ingleses, o Coração de Leão e todos os mais famosos. Eles têm uma ligação histórica com esses reis que estão aqui. Você pode entender os caminhos históricos. E aí, o que é que eles fazem? Eles não têm poder de governo, mas eles são quem inspiram o povo. Quem governa de fato na Inglaterra é o primeiro-ministro e o parlamento. Eles não têm 1% do poder de mobilização que a monarquia tem. Ou seja, se uma coisa estiver travada, o povo não quer, digamos, né? Um processo que todo o povo tem que fazer, tem que ir para algum lugar. O primeiro-ministro fala, galera, se a rainha aparecer, ó, a velhinha, né? O povo, porque ela os representa. E o povo faz.
Então eles trabalham muito, inclusive. Então o tempo todo em eventos. Eu estava vendo que a rainha, coitada, nesses. Coitada não, né? Mas, enfim. Ela participou de tantas. Foram milhares de cerimônias na vida. Era praticamente 2, 3 cerimônias por dia. Gente, isso é muito cansativo. Tem que visitar a instituição tal, tem que ir no exército motivar os soldados que estão. O tempo todo. E dá uma palavra ali, dá uma palavra aqui. Eles vão motivando, eles vão participando de obra de caridade, de ação humanitária, e representando, e falando, e tentando, fazendo diplomacia com outros países. E para mim o mais pesado, eles têm a obrigação de ser a família modelo. Então, muitas coisas deles, eles têm, por exemplo, que é uma coisa curiosa, todo casal da família real tem que ter no mínimo 2 filhos. Não tem conversa. Tem que ter no mínimo 2 filhos. Para manter, pelo menos, aquele número de componentes da família real. São cheios de protocolos, de etiqueta, de coisas que eles têm que fazer o tempo todo. A mulher tem que sentar de uma certa forma, vestir uma certa roupa. E se não fizer, o povo cai matando. Nunca vi princesa assim. O povo não quer, não. Tem que falar, nunca pode recusar um presente do povo. Alguém quer dar um pirulito, lá tem que pegar o pirulito da pessoa. Cheio de protocolos, de regras. Tem uma regra engraçada, essa eu achei que eu ia passar mal com essa regra. Quando o monarca, no caso a rainha era a rainha, agora vai ser o rei Charles. Quando você está na mesa com ele, irmão, coma antes dele acabar. Porque se ele parar de comer, ninguém toca na comida mais. Fica conversando para você ver. Demole. Eu fico imaginando a pessoa lerda igual eu sou lerdão para essas coisas. Rapaz, fui convidado para comer com a rainha, velho. Você daí fica lá conversando, falando, para comida boa. A rainha daqui a pouco, levanta. Todo mundo, aí chega o garçom, peraí, eu comi nada, não, já era. São várias regrinhas de etiqueta, de comportamento, do modo de agir, como se portar, o que falar, para onde tem que ir. E deixa eu te falar uma coisa, basicamente, entenda uma coisa, todas as vezes que eles aparecem em público, eles estão a serviço do povo. A vida não pertence mais a eles só, não. Mas pastor, também isso aí é a troca de muito dinheiro. Gente, não é bem assim, não. Vou lhe falar uma coisa curiosa. Além de tudo isso, eles ainda geram receita para o governo, para o cofre público. O que eles consomem dos cofres públicos só é 25% da receita que eles geram. Essa questão da realeza gera muito mais dinheiro do que eles gastam. Então, até para isso, até para gerar riqueza, eles são importantes para o país. E para o reino, para a Grã-Bretanha de uma forma geral. Mas assim, resumindo, eles vivem para servir o povo. Pode parecer, pastor, conta outra. Mas gente. Tanto é que o príncipe Harry, que já é a cabeça mais virada, né? Disse, não aguento mais não, velho. Ele e a Meghan, que é a esposa americana dele, né? Rapaz, não quero esse negócio não. Aí ele começou a quebrar um monte de protocolo. O povo se revoltou. E começaram a falar, se ele não quer representar o povo, não quer representar a família real, que ele abra mão dos privilégios de ser da realeza. E o cara, corajoso, juntou com a esposa e abriu mão. Porque ele não queria ter essa vida tão cheia de regras, tão dedicada a essa representatividade. Você entende? Então assim a gente pode entender um pouco mais porque o povo ama tanto eles. Agora voltando aqui para Jesus, porque observe, eles reinam, mas não governam. Jesus reina e governa. Mas olhe o texto que nós lemos em Efésios 1. Lá no versículo 22, diz que Jesus reina sobre tudo para o bem da igreja. Se quem reina e não governa
consegue fazer tanto bem aos seus súditos, imagina quem reina e governa. E quem é muito melhor do que qualquer rei, do que qualquer rainha que já existiu nesse mundo. Ele reina para o bem da igreja. Ele tem todo o poder nas mãos para o bem da igreja. Por exemplo, em Romanos 8,34, diz que, aquele texto que Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus, ele diz que isso acontece porque nós temos Jesus à direita do Pai intercedendo por nós, nos representando 24 horas diante do Pai. Em Hebreus 7,25 diz que ele vive para isso. Aleluia. Jesus vive para te representar. É a função espiritual dele. Ele vive para isso. Isso é tão forte que Paulo vai dizer no capítulo seguinte ao que nós lemos, Efésios 2,6, que nós estamos tão representados que na verdade nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quando ele senta lá, é tão para mim que eu estou assentado com ele. É tão para você que você está assentado com ele na região celestial. Peraí. Vamos mastigar. O que é que isso muda na sua vida? Isso tem que ter alguma implicação. Por que a gente gosta tanto de ouvir que Jesus curou o paralítico, que é maravilhoso, Jesus curou o leproso, que é maravilhoso? E por que essas coisas não nos impactam? Porque a gente não pensa no que isso significa em nossas vidas. O que é ter um rei que está tão identificado comigo, e como falamos na semana passada, que não me trata de forma genérica, mas me conhece pelo nome, porque a rainha Elizabeth não conhecia seus súditos, mas Jesus conhece você pelo nome. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. O que significa ter um rei que pensa em mim, como pregamos na semana passada, que se importa comigo, cujos fios de cabelo da minha cabeça importam, assentado no lugar mais alto de todos, sendo o maior poder humano do universo, maior que qualquer presidente, qualquer rei ou rainha do mundo, e tão identificado comigo, que eu estou assentado com ele nas regiões celestiais. Pergunta alguém, irmão, e aí? Esse canal está aberto mesmo? O que a gente faz com isso? Ah, meu irmão, se você entender isso, se você entender isso, você começa a entender de fato Romanos 8,28. O Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se o nosso representante legal está governando o universo, e ele pode mexer em tudo, eu posso ficar absolutamente tranquilo de que nunca, em nada, em coisa alguma eu estou desamparado. Isso não quer dizer que males não irão acontecer, acontecem, até por permissão divina, pelo propósito dele, ou por vacilos nossos também, pelo acaso do mundo em caos, acontece. Mas significa que mesmo nesses males eu serei sempre assistido por Deus de tal forma que Ele irá reverter todo o mal em bem para mim. É você ter um advogado tão competente que mesmo quando alguém lhe processa, você no final ainda ganha indenização. Porque ele está sempre te representando. É o que José diz em Gênesis 50, 20 aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim. Não fizeram bem, não fizeram mal. Ah, não, vamos fazer o bem, não, é o mal. Tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Você acredita nisso, meu amado? Não, se você viver de fato nessa consciência, irmão, você vive de outra forma. Acabou o medo, acabou a rixa, acabou a rivalidade, acabou essa crise existencial. Não.
E lembre o que nós falamos. Uma das funções do monarca é atribuir ao povo identidade. E quando eu olho para Cristo assentado no mais alto e sublime trono, e me reconheço corpo dele na terra, aí eu entendo quando Pedro diz em 1 Pedro 2,9, vocês são o sacerdócio real, para quem Deus faz convergir. Deus faz convergir tudo para que essa igreja unida a Cristo cumpra todos os bons propósitos de Deus na terra. Isso significa que tudo que for necessário para que os propósitos se cumpram, e eles são bons, Deus proverá em nossas vidas. Você acredita nisso, meu irmão? Então nisso você descansa absolutamente, porque ainda que algum reino na terra não possa financiar os seus enviados, o reino celestial é de provisão infinita, de cuidado infinito, e sempre terá auxílio para os seus. Quando Pedro tentou defender Jesus no Getsêmani, o Senhor falou: Pedro, você acha que eu estou desprotegido aqui? Se eu pedisse agora, o Pai mandava mais de 12 legiões de anjos para me defender, mas não é o propósito. Mas se fosse necessário, Ele mandaria. Tudo o que for necessário, nós teremos. Jesus disse: não andem ansiosos, preocupados com o que comerão, com o que beberão, como se vestirão. Quem anda assim são os gentios. Ele não fala nem os judeus, porque os judeus não conhecem ainda o Pai, mas conhecem Yahvé, e nem eles ficam tão preocupados assim. São os gentios que nem Yahvé conhecem que ficam assim. Vocês que conhecem Yahvé, mas para quem Yahvé virou Pai, não andem assim, porque vosso Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Óculos, reino em consciência, o reino de Deus, o governo de Deus, os propósitos de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? As que ele falou: dinheiro, comida e roupa e qualquer necessidade vos serão acrescentadas. Não, você acredita nisso mesmo? Se você transitar para esse lugar, meu irmão, a sua vida será totalmente transformada. Aleluia. É como Jó. Gente, Satanás tentou fazer o bem para Jó? Diga aí. Tentou acabar com Jó. Mas quem estava no controlezão de tudo mesmo? Hein? Quem estava lá assim, ó? Epa, aqui não. Opa, vá, toca um pouquinho mais. Para cá, agora não. Para. Sai. Chega comigo aqui agora. E no final, transforma a maldição em bênção. Faz Jó crescer muito para a glória de Deus. E o mais importante, através de Jó, bilhões de vidas serem abençoadas. Você entende? Esse controle, esse reinado, esse governante. Quando nós entendemos isso, entendemos Estevão. Esse texto aqui é muito simbólico para entender isso aqui, ó. Estevão, olha para Estevão. Ele está pregando, cheio do Espírito Santo. Atos 6, Atos 7. E a galera que ouve ele: rapa, cala a boca. Não estou pegando rapa, cala a boca. Quem não tem argumento, agride. E olha, quem não tem argumento, parte para agressão. O texto fala que não conseguiam argumentar com ele, e começam a ranger os dentes, começa a querer agredir, começa a querer apedrejar, começa a ataque pessoal, e Estevão nada ali, ó, palavra, verdade. E aí quando os caras arrastam ele para o meio do povo, já estão pegando em pedra para matar Estevão, o texto fala que Estevão, esse é muito forte, Atos 7,55. Então Estevão, ó, tá aqui, ó, a terra em reboliço, né? Os homens em reboliço. Sabe o que Estevão faz? Percebe que ele vai morrer, sabe o que ele faz? Então Estevão olhou firmemente para os céus. É um gesto que Jesus também fazia. Como quem fala assim: opa, aqui o bicho está pegando, mas eu sei que lá na dimensão dele tá tudo certo. Está tudo certo, aleluia. Olhou firmemente para o céu. Irmão, quando a gente entende isso, em meio às horas mais difíceis da vida, nós conseguimos olhar firmemente para o céu. Olhou firmemente para o céu e viu Jesus
num lugar de honra à direita de Deus. Mas detalhe, geralmente ele aparece sentado. Estevão viu ele em pé. Como quem disse: filho, estou ligado em tudo, fica tranquilo. Estou ativo, o rei está on. Diga alguém: o rei está on, meu irmão, relaxa. Aleluia! O rei está on, Estevão. Então ele firma os olhos no céu e fica aqui, ó, vai, apedreja, porque meu rei está ligado, o meu rei está em pé. E ele exclama: vejo o Filho do Homem. Aleluia! Ele exclama: vejo o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, num lugar de honra. Aí o povo pega mais ainda e começa a apedrejá-lo. Mas tão resoluto, tão confiante ele está, que ele só faz uma coisa. Aqui, ó, com o olho no céu, ele fica aqui, ó: Pai, perdoa eles. Pai, tem misericórdia. Pai, eles não conseguem ver o que eu vejo. Eles não têm o que eu tenho. Eles não confiam no lugar que eu confio. Eles não têm. Isso aqui, Pai, é insegurança deles, é medo deles, é inveja deles. Eles têm medo de perder. E eu sei que o que eu tenho ninguém tira de mim mais, porque ninguém te tira daí, meu Senhor. É diferente. Ele começa a perdoar quem apedreja, porque os olhos dele contemplam Jesus assentado à direita de Deus. Por isso Paulo fala no texto que nós lemos: eu oro para que os olhos de vocês se abram e consigam ver isso. Esse poder, essa gloriosa herança, essa dimensão para a qual nós fomos chamados. Aleluia! Agora, para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Se você fosse membro da família real britânica agora, sinceramente, você ia ser mais príncipe William? Aceito e vou cumprir tudo, vou ficar aqui, é meu lugar? Ou ser mais príncipe Harry? Ah, que nada, meu irmão. Quer uma coisa curiosa? Eles não podem beijar em público. Harry começou a beijar pra caramba a esposa dele. Escândalo. Cada beijo era um escândalo. Harry beija a Meghan. Quebrando tudo. Ou seja, a minha pergunta é o seguinte: você assumiria as responsabilidades de ser representante da família real? Ou você não quer esse peso na sua vida? Eu respeito o Harry, eu entendo ele. Mas o interessante é que essa pergunta também deve ser feita para quem está ligado com Cristo. Olha o texto, 1 Pedro 2,9. Olha o texto. Olha para que é o privilégio. Olha aqui. Coloca para mim aqui, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são, geração eleita, sacerdócio real, nação, povo exclusivo de Deus. Mas tem um propósito: para anunciar, ou para revelar, ou para demonstrar, em outras versões, as grandezas, em outras versões, as virtudes, em outra versão, a bondade, o caráter daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é tudo isso, você faz parte da realeza com Jesus, para que através de você, olhem para Jesus. Você tem uma responsabilidade. Você tem que emanar uma luz. Você tem que revelar, não através de roupas pomposas, mas de um caráter brilhante, de um coração amoroso, de uma vida cheia do Espírito Santo. Você tem que revelar essa luz. Se eu não estou disposto a ser representante de tal luz, eu deveria fazer tal qual o príncipe Harry. Não estou disposto a carregar esse fardo, por mais leve que ele seja em Cristo, mas também abro mão dos meus privilégios.
esses poderes trazem consigo o quê? Responsabilidades. E agora eu refaço a pergunta. Talvez na primeira pergunta da família real inglesa, você disse, não, eu sou mais príncipe Harry, menos William. Mas e agora aqui? Nessa família real aqui, você quer arcar com a responsabilidade? De ser representante? Onde você estiver, você é representante. O tempo todo você está comprometido com esse reino, e esse reino não pode. Gente, a rainha, durante seus 96 anos de vida, não esqueceu nem, desde que ela teve consciência de si mesma, na primeira infância, ela não esqueceu nem o momento de quem ela era. O tempo todo consciente de quem ela era, do que ela representava. Assim também, aquele que é sacerdócio real do Senhor, não pode ter nenhum segundo de dúvida ou de esquecimento, não deveria ter, de quem ele é e do que ele representa. E aí? Quem ainda quer? É interessante que, quando a gente pensa isso, pastor, você está pregando então o triunfalismo da igreja, a igreja dominando o mundo? Não, até porque Jesus descreveu como é que funciona o reino dele. Em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25, está rolando uma treta entre os discípulos, para ver quem é o maior entre eles, e o Senhor fala, ei, opa, meu reino é diferente. Nos reinos que vocês veem por aí, os reis, os governantes, dominam, oprimem os seus súditos, mas no meu reino é diferente. No meu reino, quão maior você for, mais você serve. Então, na verdade, quando Deus nos faz participantes desse reino, sacerdócio real, corpo do rei na terra, mão do rei na terra, lembra, né, da mão do rei? Melhor mão do rei de todas, o baixinho anão da casa Lannister, brincadeira, gente. Enfim, mão do rei na terra, perna do rei, olho do rei. Ele nos faz não para subjugar o mundo, mas para servir o mundo em amor. Agora, lógico, para esse serviço, todo recurso lhe será dado, toda provisão, todo poder necessário. Eu volto para encerrar para Mateus 28, 18. O Senhor fala, todo poder, todo. Pastor, esse poder influencia o governo todo. Esse poder toca todo. Efésios falou, todos os governantes estão debaixo dele. Esse poder, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Na terra eu mexo no que eu quiser, diz Jesus. Aleluia. Nos céus os anjos também me obedecem e fazem o que eu mando, diz Jesus. E todo esse poder, Paulo disse em Efésios 1:22, é usado para o bem da igreja. E a igreja é usada para a glória de Deus, para servir o mundo. Aí ele diz em Mateus 28, 18: todo poder me é dado nos céus e na terra. Então, por isso, eu vos envio. Vão, façam discípulos, preguem, discipulem, acolham, amem, me representem. O que significa isso, gente? Que a manifestação desse poder se dará sobretudo quando eu estiver engajado no reino de Deus. Enquanto eu viver só para mim mesmo, eu receberei provisões para assumir a sobrevivência, para resolver meus dilemas. Mas a partir do momento que eu me engajo, eu conto com todo o poder do céu e da terra. Quando eu me engajo em serviço, quando eu me engajo em amor, eu aprendi isso na prática. Gente, quando eu comecei a pastorear, eu pastoreava antes como pastor auxiliar e depois comecei a pastorear uma igreja, no começo eu tinha muitos receios e muitos medos, porque eu ainda achava que isso dependia de mim.
Eita, meu Deus, não vai ter, não vai dar para fazer, não vai dar para pagar. Eita, misericórdia, para que eu inventei isso? Quando eu entendi que o negócio não é meu, e que é do rei, e que ele tem interesse, e que eu só tenho que ficar sensível à ordem do rei, meu amigo, eu não tenho mais medo de nada nessa terra. Porque é impressionante. O rei propõe, você se dispõe e a coisa acontece. Já ficou assim, ó, como é que vai ser? Como é que vai ser? De algum lugar. A tenda mesmo foi assim. Eu não sabia lá de como é que é assim que ia levantar essa tenda. Eu sabia que ia levantar. Porque ele tinha colocado em meu coração. Eu sabia que vinha dele. E a gente, eu não sei, mas eu sei que vai. Aí quando a gente está pensando nisso, vem pandemia. Eita, rapaz, na pandemia? Guerra fechada? Vai ser na pandemia que a coisa vai acontecer. Por quê? Porque ele age em todas as coisas. Mas esse poder só é desfrutado no engajamento. Irmão, diga seu irmão assim, família real trabalha. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Nesse mesmo texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos segundo o poder dele que opera em nós. Mas por que todo esse poder para fazer coisas tão preciosas? Porque nós estamos engajados no reino dele. Por isso que o primeiro pedido da oração, segundo Jesus, é: venha a nós o teu. Antes do pão, peça o reino. Porque se você pede o reino, o pão vem melhor. Como orar, Jesus? Orem assim: Pai nosso que está exaltado, fora da dimensão humana. Por quê? Porque ele governa todas as dimensões. Quem gosta de filme de várias dimensões aí, diz que Homem-Aranha é assim, né? Ele está em outra dimensão. Santificado seja o teu. Ou seja, todos nós estamos unidos debaixo desse. Então, como eu disse, é a nossa maior identidade hoje. Por exemplo, para os britânicos, a rainha é mais importante para eles do que a bandeira. Tanto que o hino, como é que é, gente? Deus salve a... E agora é o rei. Mudou o hino. Porque a rainha é o símbolo máximo de identidade do povo. E eu digo, gente, o nosso símbolo máximo de identidade é o rei que está à direita do trono do Pai. Antes de ser brasileiro, baiano e soteropolitano, do que eu tenho muito orgulho, ou coisa que a mãe me diga que eu sou de Salvador. É igual esse negócio aqui, gente. Eu sou de Cristo. Tenho uma pátria celestial. Aleluia. Você se vê assim, meu amado? Então, a partir disso, é nessa consciência, é nessa identidade que Jesus fala, né? Santificado seja o teu, porque nós carregamos o teu nome. O nome que eu mais carrego é o nome do Senhor, é o nome de Deus, é o nome de Jesus. E aí o primeiro pedido, venha a nós teu reino. Venha. Só que a gente não reflete o que é isso, gente. O que é venha a nós o teu reino? É a vontade de ser feita na terra como ela é feita no Senhor. Faz um download através de mim da tua vontade. Aleluia. Baixe através de mim para a terra a tua vontade. Ah, você quer ser nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo? Quero, Senhor, eu quero essa honra. Essa honra é para anunciar as maravilhosas virtudes daquele que vos tirou das trevas. Você quer? Depois não faça igual o príncipe Helry. Quem coloca a mão no arado não pode mais voltar atrás. Porque quem coloca a mão no arado
tem trabalho certo e provisão certa, diz Jesus. Lindo demais. A gente para só não olhar para trás, né? A gente não compreende o que ele fala depois. Porque quem coloca a mão no arado tem trabalho. Ninguém vai ficar desocupado no reino de Deus. Tem trabalho para você, tem função para você. E tem provisão. Tem recurso. Tem tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. Amém, meus amados? Vamos fechar os nossos olhos agora, nos conectar com o Senhor. Faça como Estevão agora, olhe firmemente para os céus e veja o teu rei pela fé. Hebreus 12:2 fala que caminhamos nossa carreira com os olhos fixos em Jesus, o autor e o realizador da nossa fé. Se concentre nessa realidade. Perceba o quanto isso influencia a sua vida. E adorarei somente a ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem reinar para sempre. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, se toda a Aleluia. criação exalta a força que há em ti, Sim, Senhor. Nós também, Pai, reconhecemos. assim também farei e adorarei somente a ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Exalte a Jesus, Pra sempre santo, nosso Rei. e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem reinar pra sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem reinar pra sempre. Aleluia. Aleluia. Os reis britânicos são coroados numa igreja. Um arcebispo preside a cerimônia. Por que numa igreja? Porque eles estão dizendo: ele só pode reinar com a bênção de Deus, com a autorização de Deus, debaixo da mão de Deus. Mas a verdade é que Deus já elegeu maior do que qualquer outro. E se homens se devotam tanto a uma monarca, sem tirar nenhuma honraria da qual ela é digna,
para ficar 25 horas numa fila para prestar-lhe homenagens. Gente, do que é digno o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Quanto que estamos vinculados em amor com Ele mesmo, sabe? Não é nem questão de reverência só, mas em amor, em devoção. Porque, como eu disse, os britânicos chegavam ali e pranteavam. Graças a Deus nem temos mais que prantear a sua morte, porque no terceiro dia o nosso Rei ressuscitou e vive para todos sempre. Mas a pergunta é: o quanto você sente que tem um rei? Aí eu vejo às vezes o brasileiro babando: eu queria ter um rei e uma rainha. Você já tem um rei, meu amado. Você já tem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que deu a vida te amou tanto que deu a vida no seu lugar, que te escolheu para pertencer a esse povo exclusivo para sempre. Nós não somos britânicos, mas nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus, o que é muito melhor. Ele comprou os entes de todas as tribos, línguas e nações e constituiu um povo para si, o povo de Deus na terra, que é cuidado de maneira individual e coletiva pelo único Rei que tem poder eterno. Porque todos os reis envelhecem e morrem, Ele vive para todo sempre. Todos os reis têm poder limitado. Na Inglaterra, por exemplo, eles reinam, mas não tem poder de governo. O nosso reina e governa com mão forte para todo sempre, e tem poder de influenciar todos os aspectos da minha e da sua vida. O que esse rei não merece de devoção? Por que não projetar nele todo o nosso amor, toda a nossa esperança? Por que não vivemos como Estevão, com os olhos firmes no céu? Esse olhar não de soberba, mas de serenidade, de quem diz: o meu rei está no controle de tudo. O meu rei está no controle de tudo. O meu rei tem poder para resolver tudo. O meu rei tem poder. Citei aqui algumas vezes uma série, a Game of Thrones. Nessa série é interessante que às vezes o pessoal que está com a rainha Daenerys, que é muito poderosa, fica tranquilos na batalha, porque sabem que em qualquer momento ela vem voando com um dragão e queima todo mundo. Meu amado, mais tranquilo do que os súditos de Daenerys deve estar a igreja do Senhor, porque existe um rei que governa sobre tudo, e a qualquer momento ele move a mão dele poderosa. Ele é aquele que disse a Filadélfia: eu sei que você tem pouca força, mas eu botei para você uma porta aberta, quero ver quem vai fechar. Porque a porta que eu fecho, ninguém abre, mas quando eu abro, não tem poderoso no mundo que possa. Aleluia. É nessa expectativa que nós vivemos. O controle absoluto, o poder inigualável, Ele é invencível. Invencível. Ele jamais será derrotado. Em todos os tronos fica aquela especulação: quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Quem vai ser? Quem vai morrer? Vai trair? Vai tirar? Vai matar? Vai tirar? Até a Roma antiga só vivia nesse rebuliço de quem ama traição. O nosso acabou. Ninguém mais tira Jesus Cristo do trono, graças a Deus. Não sei quanto que você crê nisso, meu amado. Quanto que você crê? Quanto você se entrega em fé e se move nessa confiança? Aleluia. Diga isso, aleluia.
Ele é rei. Aleluia, cantarei. Aleluia. Então a gente vai pro céu. Aleluia. E o poder ao Rei. Sim, Senhor, Tu és o nosso Rei, Jesus. Aleluia. A honra de novo. Toda a honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus pra sempre santo. Aleluia. E toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus. Ele vem, reina pra sempre santo. Para sempre. E toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus. Ele vem, reina pra sempre. Ei, vamos já encerrar e eu vou no final agora te ensinar a fazer a oração da consciência que muda tudo. Você nunca mais vai orar igual a partir de hoje. Mas aí você vai ver a coisa fluir. Mas antes dessa oração da consciência que muda tudo, eu estava aqui quando eu estava cantando que Ele é rei, que Ele é rei. Eu lembrei que a primeira música que eu aprendi na minha vida, a música de igreja que eu aprendi na minha vida, foi a Único que é Digno. E essa música é muito legal porque a gente fala coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Como assim? Eu coroo Jesus? Não, eu coroo no meu coração, sabe? Porque às vezes o que falta não é Ele ser coroado nos céus Ele já é soberano. Falta Ele ser o rei do seu coração. Então eu queria pedir uma mensagem de louvor, só um pedacinho dessa música pelo menos. Eu queria que você cantasse. Quem sabe e quem não sabe vai ver a letra na tela. A galera vai se virar nos 30 aqui e vai colocar. E eu queria que você coroasse Jesus no seu coração. A gente vai orar junto naquele mundo, amém? Olha que delícia, lembro da minha infância. Primeira música que eu aprendi. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia, aleluia. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, A Ele ministramos o louvor. Se quiser, levante a mão para Ele, porque é lindo, é simbólico. ao único que é digno Não tem outro, de receber ninguém mais merece. a honra e a glória, Toda a força, a força e o poder. o Rei eterno. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele Ministre. ministramos o louvor. É agora, hein? Coroa no seu coração. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Adoramos
Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a ti. Quero ver a igreja do Coroamos, hein? Vamos lá? A ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Tudo é teu, Senhor. Nossa vida é tua. Aleluia. Aleluia. Meus amados, deixa eu, antes de orar, te falar uma coisa. Olha o que Jesus ensinou. Você precisa do pão, não precisa? Mas bote o reino antes do pão. Olha que coisa poderosa. Não coma o pão como quem come descompromissado, porque até teu pão está a serviço do reino. Tem uma coisa que está em Provérbios que é poderosa, que fala assim: os simples comem para se banquetear, mas os reis comem para repor as suas forças. Olha que coisa forte. Até o comer do rei tem um propósito. Que como Paulo diz em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, tudo que você precisa tem que ser ligado a um propósito. Essa é a chave, reino antes do pão. Então você está com um problema? Fala: Senhor, o que isso interessa ao teu reino? Senhor, me mostra como o teu reino ganha com isso. Me mostra como eu sou representante teu nessa situação, e me dá a provisão, me dá, venha o teu reino, Senhor, e aí me dá o pão para eu cumprir essa vontade. Você entende? Quando você inverte essa consciência e coloca o reino antes do pão, meu amigo, pronto. Mas tem que ser não como regra de reza, mas em espírito e em verdade. Amém? Coloca agora o que te aflige, o que te preocupa. Lança sua ansiedade sobre ele hoje, mas dessa maneira agora: Senhor, como isso toca o teu reino? Por exemplo, tem alguém que é ansioso porque quer casar. Fala: Senhor, como o meu casamento servirá ao teu reino? Ora assim para você ver. Mas de coração. Alguém aqui quer ganhar dinheiro e fala: Senhor, como o dinheiro na minha mão servirá ao teu reino? Com sinceridade. Asaf mesmo disse o seguinte: Senhor, não me dê muito dinheiro não, que eu desvio. Você tem que ser sincero. Deus som no seu coração. Senhor, como tudo o que eu quero, o que eu preciso, como os meus movimentos servem ao rei, porque eu sou servo da coroa. Aleluia. Eu sou sacerdote, eu sou representante dessa família real, cujo pai me ama e cujo irmão mais velho, que é o rei, me fez príncipe. Aleluia. Comece a orar agora, pedindo a Deus o discernir do reino. Pai querido e amado, a tua palavra disse que o Senhor fez Jesus assentar sobre todos os poderes para o bem da igreja. Mas eu sei que isso se manifesta sobretudo quando essa igreja é de fato o teu corpo e se move em teu nome. Nós temos aqui, Senhor, problemas, angústias e aflições. Temos pães dos quais somos carentes. Mas hoje, antes do pão, queremos te perguntar: qual é a demanda do reino, Senhor? Que o meu pão sirva o teu reino. Senhor, me mostra o que tu queres nessa área da minha vida que está difícil, que está doída, que está apertada. Nessa dor, nesse problema, nessa situação, nesse momento, Senhor, me faz ministro do reino.
porque a minha função não é viver para mim mesmo, mas é anunciar as tuas virtudes na terra. Oh Deus, mostra como a minha empresa serve o teu reino, como cada relação minha serve o teu reino, como os meus sonhos servem o teu reino, e se eles não servem, os arranque de mim, Senhor, porque eu sou teu. O Senhor é o Rei da minha vida. Venha a nós o teu reino. Venha em todos os aspectos da minha vida o teu reino. Seja feita a tua vontade. E então, Senhor, me dê o pão para servir a esse reino, em nome de Jesus. Receba a graça, receba a vida, receba o toque do Espírito que confirma a palavra no teu coração, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Rei, e as consolações do ministro que Ele mandou para estar conosco, aleluia, dentro de nós, que é o Espírito Santo, seja com você e com todo o reinado de Cristo, todo o povo desse Rei maravilhoso. Vai em paz, sacerdócio real. Tenha uma semana maravilhosa, cheia da graça de Deus. Deus te abençoe. Em nome de